a abrir a sua Bíblia, né? Colossenses. Paulo, ele nunca conheceu esses irmãos para quem ele escreveu pessoalmente. Paulo, ele nunca esteve pessoalmente ali na igreja de Colossos, mas ele recebeu, né, informações acerca daquilo que estava acontecendo naquela igreja, alguns problemas que estavam acontecendo ali, e nós vamos estar refletindo, né? Tem um servo de Deus, o nome dele é Epáfras. Olha que nome bonito, né? Aí, Priscila, né? Você que vai ser mãe novamente, de repente não escolheu o nome ainda, Lando, né? Se for menino, Epáfras, né? Olha que nome forte, né? Glória a Deus, né? Servo de Deus, né? Uma pessoa que, quando Paulo esteve em Éfeso, e ele teve a oportunidade ali de ficar 2 anos, né, num determinado local fixo, ensinando a palavra de Deus. As pessoas vinham de vários lugares para ouvir Paulo falar, para querer saber. Paulo contava o seu testemunho, quem ele era antes da sua conversão, como é que Cristo apareceu para ele no caminho. E Paulo então começava a falar sobre a graça, sobre o Evangelho, e muitos foram convertidos. Muitas pessoas vinham, né, viajantes, onde Paulo estava era um local de comércio, pessoas vinham de longe para comercializar, era um local também que tinha muito movimento de pessoas, e tudo estratégico, né, tudo fruto da graça de Deus também, o Senhor organizando todas as coisas a fim de alcançar aqueles que são seus. E muitos receberam essa palavra, e Epáfras foi um desses, que esteve com Paulo, ouviu a palavra acerca de Cristo. O Senhor se revelou a ele, abriu o seu entendimento, abriu os seus olhos, e quando ele retornou ali para Colossos, né, nós temos aqui agora Paulo escrevendo então uma carta. Quando Paulo escreveu essa carta, ele já estava num outro momento da vida dele. Alguns anos já havia se passado, 5, 6, 7 anos, e Paulo estava preso em Roma, né? E ali então ele estava aguardando o seu julgamento, mas era uma prisão domiciliar. Então ele tinha a oportunidade de receber visitas, ele tinha a oportunidade de falar de Jesus, né? E o Senhor falou para ele que levaria ele nos lugares mais distantes, e ele estaria pregando para pessoas simples, estaria pregando para grandes autoridades, um homem preparado por Deus para ser um canal, um instrumento de Deus, pregador do Evangelho. E aí então Epáfras é uma pessoa que servia a Cristo, e estava com Paulo, né? Ele estava sempre em contato com Paulo, servindo a Paulo também. Ele era conservo, né, de Paulo. E Paulo então ele fica sabendo através de Epáfras sobre alguns problemas que estavam acontecendo ali na igreja de Colossos. Na verdade, Epáfras ele traz 2 relatos. Primeiro ele fala sobre as coisas boas, né? O que você quer ouvir primeiro? A notícia ruim ou a notícia boa, né? Aí a notícia boa. Então a notícia boa é que os irmãos ali estão firmes, estão alicerçados, né? A fé deles é uma fé simples, é uma fé no Cristo. Eles estão crescendo na graça, estão crescendo no conhecimento. E aí então, aquela notícia deixa Paulo muito feliz, deixa muito alegre. Mas só que Epáfras ele continua. Agora a notícia ruim é que a igreja está sendo bombardeada por uma série de situações, né, falsos ensinos, falsas revelações, alguns movimentos estranhos dentro da igreja, e muita coisa acontecendo na tentativa de desviar o foco de Cristo, né, querendo colocar alguma coisa, aquilo que Cristo já colocou de maneira definitiva, querendo acrescentar alguma coisa, né, desmerecendo a obra de Cristo, mensagens estranhas, coisas confusas, misticismo. Era uma mistura, e todas essas coisas, esses conceitos estavam bombardeando a igreja. É por isso que nós precisamos estar cada vez mais nos preparando através da palavra, né? Paulo, quando ele escreve a Timóteo, por exemplo, ele fala: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, irmãos, é o desafio para cada um de nós. Não é porque Timóteo era um pastor, todos nós, como servos de Cristo, temos, graças a Deus, irmãos, recebido do Senhor esse desafio de estarmos nos preparando. Então, esse pontapé que foi dado, inicial, essa conferência que teve, essa enxurrada de informações, quanto fomos edificados nesses 3 dias, que a gente não vê, irmãos, permitir que isso caia no esfriamento, que essas coisas caiam no esquecimento, que a gente não esfrie no ânimo,
mas que nós possamos tomar isso como o início de uma caminhada gloriosa, de se aprofundar ainda mais na verdade. E aí então Paulo escreve uma carta, tanto elogiando os irmãos ali da igreja de Colossos, como também advertindo eles a tomarem cuidados. E no capítulo 1, né, Paulo começa assim, né, no versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Né, então ele começa ali a introdução da sua carta, se apresentando, né, e versículo 2 ele se refere então aos destinatários da carta. Ele diz: aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Então é Paulo que está escrevendo, ele está na companhia de Timóteo, e ele está escrevendo uma carta para que Epáfras possa estar levando para aquela igreja, né, uma saudação, uma palavra que possa estar edificando aquela igreja, instruções. Era o que Paulo fazia, né? As cartas de Paulo, né, muitas das cartas que ele escreveu foram motivadas por situações de perigo que estavam rodeando a igreja de Cristo. E aí, o que eu queria chamar a atenção, irmãos, é como Paulo se refere àquela igreja. Lá no versículo 2 ele fala: aos santos e fiéis, irmãos em Cristo. Paulo está falando de pessoas que ele não conhecia pessoalmente, mas ele recebeu essa informação de Epáfras. Olha, os irmãos que estão conosco ali na igreja de Colossos, né, são irmãos que eles são pessoas que estão levando o evangelho a sério. São irmãos que estão vivendo ali de maneira que agrada ao Senhor. Porém, irmãos, o que eu quero destacar aqui é que como é que Paulo poderia, né, se referir a um grupo de irmãos? Como é que Paulo poderia se referir a uma igreja, a pessoas que ele não conhecia pessoalmente, como santos e fiéis, né? Para que a gente possa ter esse testemunho da própria pessoa, a gente precisa no mínimo conviver com ela, né? Poxa, aquela pessoa tem um andar santo, né? Aquela pessoa é fiel a Deus, né? Mas ele fala aqui, irmãos, santos e fiéis em Cristo Jesus, né? Era essa ênfase aqui, esse detalhe importante, que não é um detalhe, é a essência, né, daquilo que Paulo está falando. Paulo está se referindo àqueles irmãos como santos e fiéis, por causa da união deles com Cristo Jesus. Ah, irmão, sem santidade ninguém verá Deus. E às vezes nós ficamos pensando sobre algumas coisas, né? Alguns embaraços aí que envolvem a nossa vida, mesmo depois da conversão, como nós gostaríamos, né, de ter vitória sobre algumas coisas que a gente sabe que não agrada a Deus, que atrapalha a nossa caminhada na fé, que tira a nossa força, que tira a nossa disposição de servir a Deus. Como a gente se vê ainda embaraçado, escorregando, derrapando em situações que nós precisamos eliminar da nossa vida. São coisas que não são compatíveis com o Evangelho de Cristo. São coisas que não devem ter mais lugar no nosso coração. São hábitos, são vícios, é uma postura, são reações que nós temos diante de algumas circunstâncias que precisariam ser moldadas, transformadas, trabalhadas pelo poder e pela palavra de Deus. E nós nos pegamos frequentemente, irmãos, errando e falhando. Né, o Martinho Lutero, ele diz, né, que não demorou muito, né, para ele perceber, logo após o batismo, né, que o velho homem sabia nadar e muito bem, né? Então muitas pessoas tinham aquela ideia, né, depois do batismo, né, agora vai vir uma força especial, né, depois do batismo tudo muda, né? E a pessoa, então, ela está toda cheia de felicidade, está toda cheia de empolgação, então ela é batizada em nome de Jesus, e agora sim, agora vai, né? E glória a Deus. E daqui a pouco, irmãos, ela se pega ainda embaraçada com algumas coisas. Porque o batismo, irmãos, ele é um ato de obediência, mas ele em si mesmo, ele não traz nenhum poder sobrenatural. A nossa vitória sobre o pecado, irmãos, não consiste no fato de mergulharmos na água e obedecermos a Deus. Isso é muito importante, né? Ele falou: quem crer e for batizado. Então é mandamento do Senhor, é ordenança do Senhor, mas nós não podemos depender do batismo e nos iludir que após o batismo tudo vai mudar. Não, pelo contrário, irmãos, o batismo é apenas o começo, é uma dramatização de algo que aconteceu no nosso coração. A pessoa, quando ela está em obediência, né, se submetendo ao batismo, em nome de Jesus, ela está declarando publicamente que agora ela tomou uma decisão firme no seu coração de caminhar com o Senhor, como servo de Jesus.
Ele é o Senhor da minha vida. Até aqui eu vivi por conta própria. Até aqui eu dei as minhas cabeçadas. Até aqui eu não tinha a palavra de Deus como lâmpada para os meus pés e nem luz para os meus caminhos. Até aqui eu vivi no pecado. Até aqui eu caminhei do jeito que eu achava. Eu seguia as inclinações naturais do meu coração. Só que agora eu estou declarando em obediência a minha fé em Jesus. Eu estou fazendo isso publicamente. É uma dramatização, eu estou declarando publicamente que agora eu sou nova criatura, que agora eu tenho Cristo morando em mim através do Espírito Santo, e agora eu faço parte da igreja de Cristo, e agora eu quero caminhar com Ele, porque se não for esse o significado, irmãos, o batismo acaba não tendo realidade nenhuma, ele acaba sendo apenas um evento que não produz nada, que não acrescenta nada, e o batismo ele só faz sentido se a pessoa realmente ela tem este encontro pessoal com Cristo Jesus, né? Isso aqui é importante a gente pensar. Então, irmãos, com base em que Paulo chama aqueles irmãos de santos e fiéis? Com base naquilo que Cristo fez, é por causa da união com Cristo. E eles são considerados santos e fiéis. Porque, irmãos, nós, como igreja do Senhor Jesus, nós somos considerados santos diante de Deus. Sem a santidade de Cristo que foi atribuída a nós, nós seríamos incapazes de ver a Deus. Não haveria esperança para nós. Então, irmãos, não confunda esse título de santo com a santificação, que é um processo que se dará por toda a vida. Nós estamos num processo de santificação, mas nós já fomos declarados santos no momento da justificação, no momento da salvação, no momento em que Cristo nos alcançou e nos deu essa nova vida. Por causa da nossa união com Cristo, nós temos agora participação naquilo que Ele fez de maneira perfeita, na sua vida santa e irrepreensível. E naquele dia, irmãos, o Senhor, quando olhar para nós, Ele não vai nos olhar segundo as nossas obras, mas Ele vai nos olhar segundo a nossa união com o Seu Filho. Se você está unido com Cristo, irmãos, não há o que temer. Se você está unido com Cristo, você já tem tudo o que precisa para receber aquele abraço gostoso do Senhor naquele dia, porque tudo é por Ele, tudo é por causa dEle. E Paulo, então, ele se alegra, porque pelos frutos que ele viu, os testemunhos, ele falou, olha, graças a Deus, porque a semente que foi lançada no coração deles está produzindo frutos, está valendo a pena. E Paulo, então, se refere àqueles irmãos dessa forma, com base na união com Cristo, mediante a fé e a graça de Deus. E aqui então ele continua, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E então ele tem aqui um momento de ação de graças, versículo 3 de Colossenses, ele diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé de vocês, da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Então Paulo ele fala, sempre quando nós lembramos de vocês nas nossas orações, e isso era todos os dias, todas as vezes que nós vamos orar, eu me lembro de agradecer a Deus pela vida de vocês, porque eu tenho ouvido falar acerca da fé de vocês, uma fé que está afirmada não em homens, mas uma fé que está alicerçada em Cristo Jesus. O nosso irmão ontem falou tanto sobre essa questão da fé, que alguns colocam a fé na fé, mas a base da nossa fé, queridos, é o que Cristo é o que Cristo fez, é o que Ele representa para nós. E isso aqui é maravilhoso, quando Paulo ele fala isso, graças eu dou, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Então a fé ela é importante, ela é fundamental. O que a Bíblia fala sobre a fé? Fala muitas coisas, mas eu quero destacar aqui quando a Bíblia fala que a fé, ela não é algo que nasce conosco. A fé não é algo, irmãos, que nasce conosco. A fé, ela é um dom de Deus. A fé ela é um presente de Deus. A fé é um meio, como nós aprendemos aqui, que Deus ele usa para confirmar então em nós a sua graça maravilhosa, por meio da fé. A nossa união com Cristo tem como base a fé no próprio Cristo, naquilo que Ele fez. A fé vem aos nossos corações quando ouvimos a palavra de Deus acerca de Cristo Jesus. Esse é o meio, o Evangelho, a pregação do Evangelho. Paulo ele fala assim, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão se não há quem pregue? Então Paulo está falando, olha, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas para que aquela pessoa invoque o nome do Senhor e seja salva, ela precisa ouvir o quê? Pregação do Evangelho. Então a fé vem aos corações quando ouvimos a palavra de Cristo, né? O Evangelho de Cristo sendo anunciado, né? Então essa é a grande diferença. E aí nós colocamos então essa fé, né? Essa fé que o Senhor derrama em nós, nós apoiamos essa fé completamente naquilo que Cristo fez. Essa é a fé bíblica, essa é a fé verdadeira, né? Essa é a fé que faz toda a diferença. É uma fé que tem como base não aquilo que eu mereço, né? Não aquilo que eu tenho por mim mesmo em termos de conhecimento, em termos de estrutura, né? Em termos de obediência, não tem nada a ver com alguma obra que eu possa realizar. E é uma fé, irmãos, que tem como base a confiança plena naquilo que Cristo fez. É por causa de Cristo que nós somos salvos. A minha fé tem como base aquilo que Cristo fez de maneira eficaz. É por isso, irmãos, que eu creio que eu fui salvo pela graça. E mesmo quando eu não estou me sentindo um gigante espiritual, e frequentemente eu não me sinto assim, a minha fé, na minha união com Cristo, ela é inabalável, porque eu sei que não depende do que eu fiz, mas daquilo que Cristo ele fez. Esse que é o grande segredo, né? Então, é por essa fé que nós nos movemos, é por essa fé que nós agimos. Aqui ele fala, né, que, olha, eu tenho ouvido falar da fé de vocês em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Uma fé, irmãos, que se manifesta por meio do amor. E por que eles amavam uns aos outros, né? Porque havia aquele ambiente lá na igreja de Colossos, né? Quando ele fala de amor por todos os santos, ele está falando de gente cuidando de gente. Uma igreja amorosa, uma igreja onde o que era mais importante não eram as coisas, mas as pessoas. Né? Uma igreja onde as pessoas estavam preocupadas com o crescimento, com a edificação em Cristo, umas das outras, onde as pessoas queriam realmente cuidavam umas das outras. Mutualidade, né? Quantos mandamentos a gente tem na Bíblia que fala de mutualidade? E aqui nós temos então Paulo agradecendo a Deus pela fé que vocês têm em Cristo Jesus e pelo amor que vocês demonstram por todos os santos. Uma igreja que vivendo em amor. Mas por que esse amor? Por que esse ambiente? Por quê? Aí ele fala no versículo 5, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. Então, irmãos, é um povo que tinha convicção, certeza para onde eles estavam caminhando. Queridos, uma igreja que compreendia que aquilo que Cristo fez não era para que eles pudessem prosperar nesta vida e acumular coisas, pensando apenas em si mesmos, mas havia, irmãos, uma compreensão de que o propósito maior daquilo que Cristo fez ao morrer na cruz no nosso lugar foi, né, usando uma linguagem bem comum, né, carimbar o nosso passaporte para a vida eterna, para o seu reino. Né? E quando nós estamos unidos com Cristo, nós temos toda a segurança, toda a convicção. E nós sabemos, irmãos, que aquilo que Deus tem preparado para nós vai muito mais além do que o aqui e agora. Nós sabemos, irmãos, que nas redes sociais, enquanto o irmão ele tira uma foto lá do prato de comida, que está comendo camarão no restaurante e tal, né? O outro está comendo arroz e um feijão, é irmão na fé. Né? Às vezes dá um constrangimento, né? Eu sei que eu vou postar uma coisa alegre, né? E parece que fica aquele negócio, o primeiro sentimento mais é inveja, é ciúmes, né? De repente a pessoa está postando uma felicidade, um momento alegre, um momento feliz, mas muitas vezes, irmãos, essas postagens ela é mais provocação, é para provocar aqueles que ele sabe que não têm a mesma oportunidade. Né, para criar um sentimento ruim no coração daquele que ele sabe que não tem acesso às mesmas coisas, né, mais exibicionismo, né, e às vezes até falta de amor mesmo, né, tem coisas que, né, eu falo, como é que eu faço para desver isso aqui? Não tem jeito, agora eu já vi, né, não tem essa opção para desver, né, já viu, está visto. Mas por que eu estou falando isso, amados? Porque não é uma crítica, mas é apenas uma coisa para a gente pensar, né? O mundo jaz no maligno, irmãos. Jesus ele falou, olha, no mundo vocês terão aflições, né? Você acorda, irmãos, com notícias ruins
todos os dias, né? Há famílias que estão destruídas aí por causa de tantas coisas. Irmãos nossos onde tem pessoas que não estão dormindo. Nós temos pessoas que estão lutando com uma enfermidade na família, um parente lá que tem uma enfermidade que não tem cura, né? Todos nós aqui estamos lidando com alguma situação que foge do nosso controle. Nós não sabemos o que fazer, como agir. E às vezes eu falo, meu Deus do céu, né? A gente tem coisas que a gente fala, meu Deus, nada é igual na vida de ninguém. A gente fala tanto de comunhão, né? Como se todo mundo aqui estivesse... Não, irmão, nós vamos experimentar a comunhão verdadeira, sem competição, sem diferenças, né? Todos na mesma alegria, todos na mesma felicidade, quando nós estivermos no reino que Cristo preparou para nós. Do lado de cada eternidade, irmãos, vai ser assim, né? Você vive um momento alegre e aquele momento passa muito rápido, né? As lutas, elas demoram mais para passar, mas as coisas boas passam rápido demais, né? E nós estamos assim, daqui a pouco você está bem, o telefone toca, já não está mais, né? Frequentemente eu falo dessas coisas, porque, irmãos, nosso coração não deve estar baseado nas coisas que acontecem de bom e de ruim nesta vida, mas a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria é aquilo que nós já temos por certo, que nós temos uma herança eterna, nós temos um lugar que o Senhor Jesus, Ele preparou para nós. A vida eterna Ele nos deu. Isso é o maior presente, irmãos. Você saber que você é filho de Deus, que você não valia nada, que você estava morto no pecado, que você não queria saber de Deus, mas Deus, Ele te amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho, e Ele te alcançou através do Evangelho, e Ele confrontou o pecado no teu coração, e Ele te deu fé para que você pudesse crer, e aí então Ele te trouxe para Ele, para que você, vindo para Ele, pudesse receber uma alegria, que se você fosse o homem mais rico do mundo sem Cristo, você jamais iria experimentar. Porque a verdadeira alegria não está nas coisas, a verdadeira alegria está na esperança que nós temos. Esses irmãos, eles eram alegres. Esses irmãos, eles cuidavam uns dos outros. Esses irmãos, eles estavam aqui firmes, fiéis em Cristo Jesus. Porque, irmãos, eles tinham uma esperança eterna. Eles tinham uma esperança eterna, eles consolavam uns aos outros. Quando alguém estava sofrendo, quando alguém estava passando por um momento de dificuldade, quando havia uma morte na família, quando havia a notícia de uma doença incurável, quando havia uma perda, enfim, quando havia alguma coisa muito ruim, eles abraçavam essa pessoa e apontavam para a eternidade. Isso vai passar, queridos. Isso vai passar. As coisas boas desta vida, elas vão passar. Os momentos bons, eles vão passar. Tudo que você construir nesta vida, você vai ter que deixar. O sofrimento vai passar também, a luta vai passar também. Se nós colocarmos o nosso coração e acharmos que o que Deus tem preparado para nós é apenas o aqui e agora, nós vamos sofrer. Se nós basearmos o amor de Deus nas coisas boas que está acontecendo na nossa vida, queridos, uma hora nós estaremos levantando a mão, dando glória a Deus, e depois nós estaremos em casa assistindo Faustão sem alegria de se reunir com os irmãos, porque o momento não foi legal, porque a semana foi difícil, ou porque alguma coisa ruim aconteceu. Irmãos, qual é a base da tua alegria? Esses irmãos, eles tinham como base a esperança eterna, a eternidade, irmãos. Aí a gente não se perde. Aonde Cristo está. Esse livro de Colossenses é aquele que Paulo escreve: pensai nas coisas que são do alto, buscai as coisas que são do alto, aonde Cristo está. Se você olhar para Jesus, você não se perde. Se você olhar para as circunstâncias, você fica desanimado. Você fica desanimado, você fica abalado, você começa a se sentir injustiçado, você começa a achar que Deus ama mais o teu vizinho do que você, e começa a vir os questionamentos no coração, começa a vir a amargura, e Jesus, ele fala assim: olha, em todas as coisas, boas ou ruins, sejam agradecidos a Deus, porque por detrás de uma tragédia, existe um propósito de Deus em andamento. Por detrás de uma situação ruim e difícil que você não gostaria de enfrentar, existe um propósito eterno de Deus. Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus não está dormindo, Deus não está indiferente, Deus não tira férias, Deus não tem ponto facultativo, Deus, ele está em ação. Quando você está dormindo, ele está acordado, cuidando do teu dia que ainda vai nascer. É o Senhor quem cuida de nós, irmãos. A nossa esperança é o Senhor. Paulo, ele fala assim: olha, se quando eu era pecador, ele deu o seu filho para morrer no meu lugar, quando eu era miserável pecador, Cristo me substituiu naquela cruz quando eu vivia no pecado, quando eu não queria saber de Deus. E agora que eu estou unido com Ele, será que Ele vai virar as costas para mim? Jamais. Agora, irmãos, é que eu vou experimentar mais ainda desse amor e cuidado. E isso não tem nada a ver com circunstância. Isso tem a ver com a promessa de Deus para nós.
Promessa de vida eterna. A nossa alegria, irmãos, ela é eterna. O prêmio que Deus tem para nós, a recompensa do Senhor é na eternidade. E o Senhor Deus, Ele é maravilhoso. Então aqueles irmãos tinham esse entendimento, tinham essa compreensão e viviam em amor. Viviam ali cuidando uns dos outros, né? E o apóstolo Paulo, ele continua, né? Quando ele fala sobre a esperança que nos está reservada nos céus, ele fala: a respeito da qual, a respeito dessa esperança, vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por que vocês têm essa esperança no coração em relação à eternidade? Porque um dia a palavra de Deus alcançou vocês. Não foi que vocês dormiram e acordaram de repente compreendendo essas coisas, mas alguém pregou o evangelho para vocês. Alguém pregou uma palavra para vocês e trouxe esse despertamento, trouxe esse discernimento. Irmão, quantas coisas nós ouvimos aqui nesses dias, quantas coisas para nós pensarmos, meditarmos, quantas coisas, irmãos, para nos fazer descansar na certeza, né, de que a graça de Deus, irmãos, ela é superabundante, ela é maravilhosa, né? E quanta coisa boa nós podemos ouvir. E eu louvo a Deus porque essas coisas chegou, né, no nosso conhecimento, a palavra da verdade, o evangelho. Versículo 6, que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Olha que coisa tremenda, né? Eles sempre sentiram aquela alegria, né? Eles sempre tiveram aquela fé, eles sempre tiveram aquele amor uns pelos outros, eles sempre tiveram os seus olhos na eternidade, eles sempre estiveram com aquela paz no coração. Ele fala que não, ele fala que aquilo ali foi uma semente que foi colocada no coração deles, quando eles ouviram o evangelho da verdade, a palavra acerca de Cristo. Aquela semente frutificou, caiu em boa terra, glória a Deus, caiu em boa terra, aquela semente, queridos, ela foi frutificando, aquela palavra, irmãos, foi se transformando em reflexões, meditações, foi gerando convicção, foi gerando fé, foi gerando alegria, foi gerando contentamento, paz, algo sobrenatural. E você fala: meu Deus, nada mudou, a minha luta continua a mesma, o meu sofrimento é o mesmo, o gigante está lá fora ainda, mas eu já estou me sentindo diferente. Não porque alguma coisa mudou, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque há um trabalhar de Deus dentro de mim. Há uma semente que foi plantada lá dentro, uma palavra, a palavra de Cristo, que é a boa semente. E essa semente, irmãos, caiu numa boa terra que foi preparada pelo próprio Senhor. E aí Paulo, ele fala, essa semente, ela começou a crescer dentro de vocês, ela vai crescendo e ela vai frutificando. E ela fala, desde quando isso começou a acontecer? Desde que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Está aí o segredo, queridos. Ouvir e entender. Quem nos dá compreensão é o próprio Senhor, irmãos. Tudo é por graça. Compreender o evangelho, irmãos, não é um esforço. Compreender a palavra de Deus, compreender o evangelho, não é um esforço que a gente faz, né? Não tem nada a ver com QI, não tem nada a ver com quem tem mais escolaridade do que menos escolaridade, né? Não tem nada a ver, irmãos, com inteligência, com raciocínio lógico, não tem nada a ver, irmãos, conosco. Isso é graça de Deus. A Bíblia fala, irmãos, que Paulo estava conversando com Lídia e o Senhor abriu o entendimento de Lídia para que ela compreendesse o evangelho. Foi o Senhor quem fez, não foi Paulo. Paulo só estava o quê? Obedecendo a Deus como um bom semeador, lançando a semente, lançando a palavra. E essa é a nossa missão como igreja. Irmãos, quando nós tivermos a oportunidade, em tempo e fora de tempo, o que nós devemos fazer? Lançar sementes, falar de Jesus, como aquele irmão pregou aqui, né? O pastor pregou aqui, né? Ele tem esse hábito com ele, que quando as pessoas na empresa vê ele ou na rua, atravessa para o outro lado da calçada, porque sabe que ele vai falar de Jesus, né? Então já sai de perto. Ele fala: não tenho outra coisa, não tenho. Essa é a boa notícia, irmãos. É a boa notícia, né? As pessoas estão esperando. O mundo carece de uma boa notícia. É que o evangelho muitas vezes não se encaixa com aquilo que as pessoas estão buscando.
Elas entendem que a boa notícia é uma porta de emprego que vai abrir, é um currículo que você vai entregar para uma pessoa que você conhece lá na empresa, então você vai poder intermediar, e ela fica esperando em você. Uma boa notícia, queridos, é que um dinheiro que você não esperava caiu na sua conta, há uma ação que você tem na justiça, o advogado vai ligar, e nós ficamos esperando essas coisas. E as pessoas querem essas boas notícias. Mas a melhor notícia de todas, irmãos, é que Cristo, Ele veio e Ele pagou uma dívida que nós não éramos capazes de pagar jamais. A boa notícia, queridos, é que nós éramos inimigos de Deus, mas por causa daquilo que Cristo fez em nosso lugar, nós agora podemos ser chamados amigos de Deus. Podemos ter comunhão com Ele, irmãos. Essa é a boa notícia. Se você chegar numa casa onde não há esperança, você fala de Jesus, é o suficiente. Cristo é suficiente, a esperança eterna. Amados, olha, essa situação ela pode mudar ou não, mas o teu coração ele pode encher de alegria e paz agora, é imediato agora. Nós vamos orar. Eu não sei o que Deus vai fazer depois desta oração, mas a partir do momento em que Cristo assentar-se no trono do teu coração e Ele se tornar o Senhor da tua vida, a sua vida nunca mais será a mesma. Muitas das coisas pelas quais você reclama, você não vai reclamar mais. Muitas das coisas pelas quais você murmura, você não vai murmurar mais, porque você encontrou o verdadeiro tesouro, a verdadeira alegria, aquilo que realmente vale a pena. O que realmente vale a pena, irmão? Nós temos esta palavra, irmãos. E por que nós nos calamos? Nós temos, irmãos, uma palavra que pode trazer paz. Nós podemos ser o pacificador, né? Naquele momento em que a pessoa está em guerra, em conflito. Nós podemos ser aqueles, bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Nós podemos ser bem-aventurados, instrumentos de Deus. E aí, nós vemos aqui, irmãos, então, que a mente daquelas pessoas, aquela alegria que eles estavam sentindo era resultado da compreensão. Eles ouviram o Evangelho da graça de Deus, eles compreenderam a graça de Deus, eles compreenderam a simplicidade do plano de Deus. É simples, é tão simples, irmãos, e as pessoas preferem buscar na religião as respostas. As pessoas, tem gente que só consegue se relacionar com Deus se for através de um sistema de códigos, de normas, de regras e leis. Ele não consegue se sentir livre na sua liberdade para a qual Cristo libertou. Ele não consegue na sua liberdade viver uma vida que agrada a Deus. Ele acha que ele tem que estar cumprindo normas, porque senão ele não consegue. Irmãos, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e a liberdade do Senhor é para nos fazer servos uns dos outros, em amor, entendendo que Cristo nos serviu com a sua própria vida, quando nós não merecíamos, e agora que nós fazemos parte da sua família, nós devemos servir uns aos outros, a exemplo do nosso Senhor. Ele nos amou quando nós não merecíamos, e agora nós somos desafiados a amar as pessoas, não porque elas merecem, mas porque foi isso que o Senhor fez por nós. São desafios, irmãos. Viver na prática essa fé teórica é muito fácil. Ter uma religião é muito fácil. Ser crente no domingo é muito fácil. Irmãos, ser sal, ser luz dentro de quatro paredes é muito fácil. Mas nós somos desafiados, irmãos, a andar com o Senhor e sermos uma referência de paz, de fé. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós que vale a pena servir Jesus. Vale a pena confiar no Senhor. Enquanto as coisas estão desmoronando ao teu lado, você está ali confiando, firme nas promessas, como diz o hino, né? Firme nas promessas do meu Salvador. Firme, firme nas promessas. O Senhor que subiu aos céus, Ele voltará. Ele prometeu que Ele voltará. Eu vou preparar-vos lugar, e eu voltarei. E aonde eu estiver, vocês estarão comigo para sempre. Irmãos, que promessas gloriosas nós temos no Senhor. Irmãos, o que é viver 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos? O que é 100 anos comparado com a eternidade? Não é nada, irmãos, é uma areia no tempo. O tempo, irmãos, é um ícone, um nada, comparado com a eternidade de Deus, aquilo que Deus tem. Como o pastor falou aqui ontem, no céu vai ser adrenalina pura, Gostei de ouvir isso, Não vai existir monotonia, Nós não vamos ficar. Eu falo para o pastor José lá da comunidade terapêutica, pastor, logo nós estamos nas nuvenzinhas lá tocando harpa e ele dá risada, mas não é isso, irmãos.
né? Não é isso. Nós conheceremos o Senhor Jesus um pouco mais todos os dias. Ó a profundidade das riquezas e da sabedoria. E quando nós pensamos que já conhecemos o Senhor, nós continuaremos conhecendo dele, porque ele é uma fonte inesgotável de alegria, de satisfação. É uma coisa, irmãos, que não vai ter monotonia, não tem nada que você fala, agora já vi tudo aqui no céu, já está ficando chato já, né? Não, amados, é uma coisa dinâmica. Glória a Deus. E eu creio, irmãos, que o que Deus tem preparado para nós, tem um pastor, o Rick Warren, que eu gosto muito dele, né, da igreja lá de Uma Vida, que escreveu o livro Uma Vida com Propósito, e ele fala: muitos de nós, depois que fecharmos os nossos olhos do lado de cada eternidade, assim que nós abrirmos os nossos olhos do lado de lá da eternidade e nós contemplarmos aquilo que Deus tem preparado para os seus, muitos de nós falaremos assim: meu Deus, como eu fui tolo, como eu fui bobo em me preocupar tanto, em sofrer tanto, em reclamar tanto, em murmurar tanto. Olha, a gente não tem nem ideia, irmãos, do que o Senhor tem preparado para aqueles que Ele deu a sua vida e resgatou. Não temos nem ideia. Então, irmãos, essa é a nossa esperança, é a nossa alegria. Não importa, irmãos, a injustiça social há diferenças, irmãos. Há preconceito, Tem gente que está rindo à toa, tem gente que é só sofrimento, tem gente que já nasce apanhando e vive toda uma vida apanhando e sofrendo e morre apanhando, não sabe nem o que é um momento de alegria. Irmão, nós temos países onde crianças nesse momento estão passando por situações que... Só que isso não dá repercussão nenhuma. Nós temos os casos lá daqueles que tentaram sair dos seus países, né, naquelas balsas, e quantos que morreram pelo caminho, os refugiados. Nós temos lá na África, lá tudo quanto é tipo de desgraça acontecendo. Nós temos tanta coisa ruim acontecendo nesse mundo. Tem notícias que chegam para o meu ouvido e falam: Senhor, eu não gosto de ver, queridos, sabe? Crianças sendo maltratadas, idosos sendo maltratados, animais sendo maltratados, e o pessoal posta aqueles vídeos, compartilha até às vezes, a gente sabe que não vai resolver nada. Sabe, aquilo ali, mais que a pessoa vai ganhar umas curtidas, mas não vai resolver nada. E eu falo: meu Deus, tem coisa que a gente fala assim: eu não queria ter assistido isso, eu não queria ter visto isso. E dá uma tristeza, uma angústia. Eu falo: Jesus, volta logo, é muita miséria. Como o homem é ruim, como as pessoas são más, como esse mundo, irmãos, é podre. No mundo espiritual, irmãos, que desgraça que é isso aqui. E não foi isso que Jesus prometeu para nós. Ele falou: no mundo vocês terão aflições, porque não é a pátria de vocês, não é o lugar de vocês, não é o que eu tenho preparado para vocês, para que vocês não se apeguem, para que vocês não se encantem, mas que vocês tenham o coração naquilo de melhor que eu prometi. É nas promessas do Senhor que nós temos que focar, nas promessas do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, ela produz fé em nosso coração. E se você, irmãos, meditar na palavra de Deus, você não vai se perder. Você não vai se perder, você não vai esfriar na tua fé. Se a sua fé estiver baseada naquilo que Cristo já fez, você não vai perder a fé, irmãos, porque ela não é tua, ela é um presente de Deus, ela está garantida por Cristo Jesus. E o Senhor é maravilhoso. E aqui diz, irmãos, eu já estou concluindo, né? Eu queria falar sobre os 4 capítulos hoje, mas eu ainda estou no versículo 7. Ele diz assim: olha, vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então ele está falando: olha, vocês ouviram sobre esse evangelho através de Epáfras, né? Eu tive o privilégio, Paulo falando, né? Pode entender dessa forma, de ser um instrumento de Deus para que Epáfras conhecesse a Cristo. E agora você vê, né, ele ali naquela cidade, em Colossos, né, na frente daquela igreja, e sendo um instrumento nas mãos de Deus para transmitir àquelas pessoas o mesmo evangelho que ele recebeu, né? E Paulo muito feliz, falando que ele é um servo fiel, ministro de Cristo, né, para conosco. E ele também nos falou do amor que vocês têm. E aí Paulo fala no versículo 9: por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, olha a oração de Paulo, né? Santos e fiéis. Ele começa lá a sua carta, falando para aqueles irmãos: vocês são santos e fiéis. Mas quando eu fiquei sabendo daquilo que Deus já começou a fazer no meio de vocês, do zelo que vocês têm, do evangelho que alcançou vocês, o estilo de vida que vocês vivem, a esperança eterna que vocês têm, olha, eu tenho orado por vocês, para que vocês obtenham da parte de Deus o quê? O pleno conhecimento.
Paulo está falando, irmãos, é um processo. Isso aí que vocês estão vivendo é muito bom, mas em Cristo vocês terão sempre mais a experimentar. É isso que eu queria enfatizar nessa noite, já concluindo, queridos, que nós recebemos durante esses 3 dias muito conhecimento, muita informação, mas o propósito de Deus para mim e para você é que nós venhamos buscar o pleno conhecimento em Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, não se contente só com o que você degustou nesses 3 dias, foi apenas uma degustação, mas se debruce sobre as Escrituras e queira mais. Fala, Senhor, coloca fome e sede no meu coração, fome por Ti e sede de Ti. O pleno conhecimento. Você quer compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você quer ter o pleno conhecimento da vontade de Deus para a sua vida? Queridos, Ele vai te mostrar. Através de quem? Através de Cristo. Cristo, irmãos, é nele que você vai ter toda a compreensão que você precisa. O estilo de vida que você precisa como servo do Senhor viver é o mesmo estilo de vida que o teu Senhor viveu. As coisas que você deve amar é as mesmas coisas que o teu Senhor amou. As coisas que devem te alegrar devem ser as mesmas coisas que alegrou o teu Senhor. Queridos, o estilo de vida que você deve viver deve ser o mesmo estilo de vida que o teu Senhor viveu. A tua maneira de falar deve ser semelhante à do teu Senhor. A tua maneira de julgar, de conversar, de avaliar uma situação deve ser a mesma que o Senhor Jesus. Irmãos, o nosso grande desafio é sermos semelhantes, parecidos com o Senhor, cada vez mais. Pleno conhecimento da vontade de Deus. Quanto mais você andar na luz, mais luz Ele vai lançando sobre o teu coração. E Jesus é a luz, queridos. Quanto mais perto dele você andar, menos religioso você será, mais alegria você vai experimentar, mais comunhão, você vai ter facilidade de lidar com as circunstâncias, porque, queridos, você não vai sair determinando que Deus mude aquilo não, mas você vai enfrentar com o coração, com o mesmo sentimento que Cristo enfrentou as adversidades, com a mesma postura que o nosso Senhor, Ele andou neste mundo. Esse é o nosso desafio como igreja, irmãos. Ele falou, como é que vocês podem me chamar de Senhor se vocês não fazem o que eu mando? Como é que pode vocês me chamar de Senhor se quando eu trago um mandamento para vocês, vocês vão na contramão daquele mandamento? Quando eu falo que você tem que perdoar e você acha que você tem que odiar? Quando eu falo que você tem que estender a mão e você acha que você tem que guardar só para você? Quando eu falo que você tem que ser solidário, mas você continua sendo egoísta? Como é que você pode me chamar de Senhor, Senhor, se você coloca a cabeça no teu travesseiro, já fazendo planos e maquinando planos? Você vai dormir fazendo planos já em prejudicar alguém no outro dia. Como é que pode isso, meu Deus? Na verdade, qual era a preocupação de Jesus? Qual era a ocupação dele? Queridos, era alcançar as pessoas, levar alívio, aos cansados. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu tenho alívio para vocês. Irmãos, que contraste muitas vezes a nossa vida e a vida do nosso Senhor. Que contraste, irmãos, que constrangimento às vezes cantar algumas coisas que nós cantamos. Que contraste, irmãos, que constrangimento muitas vezes nos apresentarmos como crentes em Jesus, servos de Jesus, quando nós somos coniventes e compactuamos com coisas que o nosso Senhor não aprova, coisas que Ele nos manda claramente, que nós eliminemos da nossa vida. Irmãos, vamos simplificar a nossa vida para viver na simplicidade do Senhor. Paulo, ele está falando sobre essa questão do pleno conhecimento. Olha o que ele diz aqui. Ele fala assim, por esta razão, desde o dia, versículo 9, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento, da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10. E isso por quê? Para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Esse é o maior alvo da nossa vida, agradar o nosso Senhor. Não é agradarmos a nós mesmos. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o convite do Evangelho. É uma convocação ao arrependimento e um desafio
a tomarmos a nossa cruz e seguirmos ao Senhor. Ele fala assim: vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Versículo 13: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Então, irmão, isso aqui é tremendo. E depois ele vai falar sobre a supremacia de Cristo. A ênfase dessa carta é essa, irmãos: Cristo é suficiente. No meio de tantas coisas que estavam tentando introduzir na igreja, Cristo é suficiente. Jesus é o suficiente. É nele que nós devemos colocar a nossa fé. É nele que deve estar a nossa alegria. Ele é o motivo da nossa paz, ele é o motivo da nossa esperança. O que ele fez por nós já é o suficiente. Nós já temos motivos de sobra, irmãos, para não reclamar, para não murmurar, porque tudo que nós precisamos, tudo que realmente é importante e que tem peso para a eternidade e que é necessário, nós já temos acesso através dele. É por causa dele, irmãos, que há esperança em nós. Nós não precisamos nos preocupar, embora, irmãos, estejamos num processo aonde a nossa busca pessoal ela precisa acontecer todos os dias, né? Mudança de hábitos, mudança de caráter, sendo moldado pela palavra de Deus, mas nós temos, mesmo nessa caminhada, mesmo neste processo de santificação, mesmo nessa busca em viver uma vida que agrada a Deus, mesmo deixando a desejar, irmãos, nós não temos medo nem receio de que naquele dia nós perderemos o nosso Senhor de vista, porque uma vez que nós estamos unidos com Ele, nada pode nos separar do amor de Deus, nada. E aí então, irmãos, Paulo ele se alegra com aqueles irmãos, mas ele aconselha aqueles irmãos não parar no caminho. Estou muito feliz com aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Olha, a notícia que eu tenho recebido de vocês são as melhores, mas eu quero desafiar vocês a não se acomodarem. Eu quero desafiar vocês a não pararem no caminho, a não baixarem a guarda, a não acharem que já está bom demais. Continuem buscando uma igreja reformada, constantemente se reformando, uma igreja retornando às Escrituras e buscando conhecer cada vez mais a vontade de Cristo, o poder de Cristo, e esteja cada vez mais em intimidade com Cristo, buscando nele cada vez mais sabedoria, discernimento, compreensão, para que nós possamos passar por esse deserto que se chama o mundo, louvando a Deus, glorificando a Deus, porque sabemos que o que o Senhor tem para nós é muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Queridos, nós podemos cantar sim, né? Quando você for louvar, você pode levantar as suas mãos e glorificar, exaltar o nome de Jesus, ser apaixonado por Jesus, falar de Jesus, compartilhar dele para as pessoas. Não importa, irmãos, o teu conselho pode ser muito bom, mas não perca a oportunidade de levar esperança eterna aos corações, e só Jesus pode dar essa esperança. Nós temos muitas sementes que o Senhor plantou nos nossos corações. Há muitos frutos bons sendo produzidos na nossa vida, mas não vamos parar, irmãos. Não vamos parar. Enquanto Jesus não voltar, a ordem é marchar, a ordem é caminhar, a ordem é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Como diz o louvor, né? De glória em glória, de fé em fé. É graça sobre graça. Glória a Deus. É uma caminhada, irmãos, é uma escalada constante. E cada vez mais nós temos a oportunidade de receber mais do Senhor, experimentar mais do Senhor, e estarmos cada vez mais satisfeitos no Senhor, contentes nele, felizes, realizados em Cristo Jesus. Cristo é o suficiente. Nessa igreja que estava sendo bombardeada por ensinos falsos, filosofias vãs, ideias errôneas, Paulo se levanta a bandeira e fala: Cristo é o suficiente. Vocês já têm tudo o que vocês precisam. Vocês não precisam de mais nada. Vocês não precisam se preocupar em ficar acrescentando coisas. Não, você já tem o suficiente. Você já tem o Evangelho. Você já conhece Cristo.
Cristo é o suficiente, Ele é o cabeça, Ele está acima de todas as coisas. Tudo existe por causa dEle, e Ele está no controle de tudo. E aí então Paulo exalta Cristo Jesus, coloca as coisas no seu devido lugar. Que nós possamos confiar no Senhor mais e mais. O nosso desafio, eu queria deixar essa palavra para você, o calor, o efeito, a emoção da conferência vai passar, queridos. E o que você vai fazer para se manter animado, motivado em servir a Deus, em ser bênção nesta terra, em ser sal, luz, em ser um instrumento de Deus? Continua a sua caminhada, continua buscando, continua realmente querendo mais. Senhor, eu quero mais de Ti, quanto mais eu tenho, mais eu quero, assim como a corça anseia pelas águas, que a nossa alma possa suspirar pelo Senhor. Se você não tem fome de Deus, ora a Deus, fala: Senhor, eu tenho, Senhor, eu preciso de Ti, coloca essa fome em mim. Se você não tem sede de Deus, peça a Deus que Ele te dá essa sede. Senhor, eu quero depender de Ti, assim como eu dependo do pão e da água, eu quero depender do Senhor. Eu quero entender isso, compreender isso. Tá bom, quer dizer que o Senhor nos ajude. Eu acho que nós já temos aí bastante coisa para a gente estar pensando. De tudo isso aí que eu falei, é mais um desafio para a comunidade eclésia, para você que participou dessa conferência. Tá, irmãos? Não achar que essa medida já está boa. Creia que Deus tem mais para você, o pleno conhecimento, mais intimidade com Cristo, mais proximidade com Cristo. Faça uma avaliação, faça essa conferência valer a pena, faça esse momento que você passou aqui hoje, sentado ouvindo, realmente valer a pena. Faça uma análise do teu coração, medita na palavra de Cristo, confronte, se permita ser confrontado pela palavra do Senhor. À medida que Deus for lançando luz lá nos porões da tua alma e você for identificando na tua vida coisas que você sabe que não está em conformidade com a vontade de Deus, que você não se sente em paz com aquela situação, é uma situação que te incomoda, é uma situação que cria um desconforto em você, ore a Deus sobre aquilo, fala: Senhor, mais do que um desconforto, que haja um quebrantamento, um arrependimento, uma renúncia, um abandono, uma mudança de vida, irmãos. Eliminar da nossa vida tudo aquilo que quer nos embaraçar. Nenhum soldado em serviço se embaraça com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O teu objetivo maior e o teu desafio maior como igreja é agradar o teu Senhor. Agradar o teu Senhor. Se você dedicar o teu coração em agradar o teu Senhor, você vai ver que tudo o mais Ele fará por você. Não vai te faltar paz, não vai te faltar o pão, não vai te faltar a alegria, não vai te faltar, irmãos, o socorro bem presente na hora da angústia, não faltará milagres, não faltará, irmãos, nada para que você continue na tua caminhada vitoriosa, até aquele dia em que você estará diante do teu Senhor, dando aquele abraço gostoso em Jesus. Ele fala: vem, bendito do meu Pai, para o reino que está preparado para você, desde antes da fundação do mundo. Eu já tinha te escolhido, e eu estava ansioso por esse momento. Finalmente chegou, vem aqui me dar um abraço apertado. Aí, aqueles abraços tipo o pastor José, que não quer largar mais, né? O pastor José te abraça e começa a chorar no teu pescoço, fala: tá bom, pastor, chega, né? Mas é alegria, irmãos, alegria de abraçar, de estar pertinho dele. Paixão por Jesus, que nós possamos ser uma igreja apaixonada por Jesus, que nós possamos ser crentes apaixonados pelo nosso Senhor. Amém, queridos? Vamos orar, agradecer a Deus.